Bora aí, meus lindos, no vídeo de hoje a gente vai estar falando da segunda temporada de Solo Leveling. Só que antes de começar realmente a puxar o assunto sobre o anime, eu tenho que deixar bem claro algumas coisas pra vocês. Porque eu não sou muito fã de Solo Leveling, mas calma. Como é que o cara consegue errar tanto? Já começou o vídeo já errando. Não é possível, como é que não gosta de Solo Leveling? É o básico. Amigo, eu não tô dizendo que eu acho o anime ruim. Muito pelo contrário, eu acho que o anime foi muito bem feito. Ele tá muito bem animado, a trilha sonora tá muito irada, ele tá seguindo uma trajetória legal. O ponto é, eu não sou muito fã desse tipo de anime onde a história inteira se baseia em o personagem principal se tornar o cara mais forte do mundo. Vou entrar pro livro dos recordes, bater o recorde mundial em dar a bunda. Só que o ponto que eu quero puxar aqui com vocês é que, pra quem não sabe, rolou uma treta inteira no Twitter, e olha, quem diria que lugar puxaria a treta como sempre, onde muitas pessoas estavam discutindo no Twitter sobre Solo Leveling não precisar usar o cérebro pra assistir. O que, vamos ser sinceros? Eu acho um bom ponto, verdade. Isso não é defeito, é uma qualidade. É verdade, não é mentira isso. Eu nunca vi uma pessoa vendo duas pessoas brigando e pensando, nossa, mas que soco incrível, nossa, que soco inteligente. Só que por algum motivo tem pessoas que ficam... Tem mais lutas que tem uma coreografia bem maneira. Naruto no início tinha bem isso, que só entenderam o que estava acontecendo. Coitada das pessoas... Depois, cara, tudo é só poder Rasengan de fogo, Rasengan de lava, Rasengan de vento, que é o normal, Rasengan de pedra, e é isso aí. Assistirem um anime que não tem que usar o cérebro, tipo, por que você quer tanto se autoafirmar que Death Note é melhor que Solo Leveling? Vou pegar uma batatinha e vou morder. Eu tô cagando, são duas propostas totalmente diferentes, porque você quer comparar isso aqui com isso aqui. Só que junto disso, as pessoas que gostam de Solo Leveling começaram a discutir no Twitter falando que não, Solo Leveling é o melhor anime que já existiu de todos os tempos. Para a sua proposta, não duvido, sinceramente. Para, por favor, para também. Tá feio. Ou seja, a discussão no Twitter... Pra proposta de personagem fodão, não sei nenhum que seja melhor do que isso. Twitter é entre as pessoas que são burras, que acham que Solo Leveling é o melhor anime de todos os tempos, e as pessoas que acham que não são burras por gostarem de outros animes sem ser Solo Leveling. O que, vamos ser sinceros, todo mundo tá no mesmo barco. Todo mundo é burro igual, e é isso aí que importa, tá certo? Todo mundo é burro igualmente por assistir desenhos japoneses. Então essa é coisa boa. É por isso que tu tá inscrito aqui no canal. Tu não tá? Que isso, irmão? Tu não tá inscrito no meu canal? Caralho. Considerável, irmão. Isso, aí, filho do sentimento de criança aí, irmão, na moral. Mensagem do dia: você não é mais esperto por simplesmente não gostar de Solo Leveling? E não, amigo, não tem problema você assistir algo sem usar o cérebro. Às vezes você só quer relaxar, tá ligado? Tudo bem que relaxar é ver dois caras se espancando, mas relaxar é relativo. Cada um tem seu próprio relaxamento. Mas bom, bora focar no principal da segunda temporada de Solo Leveling. E bom, pra quem não lembra, o último vídeo parou depois do dia... esse é o segundo vídeo. Eu não vi o primeiro. Foi mal. Do nada receber uma notificação no Nokia que só existe na cabeça dele. Laricinha curtiu 5 fotos? Rapaz, tá querendo? 2. Eita porra! Calma aí. É impossível a mulher curtir coisa de homem. Não, é loucura. Onde essa tchutchuquinha mora? Chupinguaia, Rondônia. Infelizmente dessa vez não vai ter jeito. Pensando bem, eu sempre quis dar uma volta em Chupinguaia mesmo. Essa notificação dizia que ele... Rapaz, Juninho, tu tá gostando muito desse dia, mano. Não tem jeito. Não dá errado, pelo amor de Deus. Tinha liberado uma missão de trocar de classe. Então assim, o D1 vai pro meio do nada fazer essa missão, e depois de lutar contra uma horda de armaduras, ele ganha o poder de invocar soldado das sombras de inimigos que ele derrotar. Mano, levanta aí, por favor, na moralzinha. Não quis o jeito educado, não? Beleza, então. Filha da puta! Vai tomar no cu, porra! Que isso? Porra, caralho! Não pode, porra! E assim... Já virou sombra, cara, nem teve uma sumunição, não. Só apareceu, já virou sombra, já ficou todo puto. Rapaz, você vê que o Igris era masoquista. A gente começa a segunda temporada com a incrível diferença... Eu não sei distinguir masoquista de sadomasoquista, porque quem gosta de sofrer, quem gosta de fazer outra pessoa sofrer, eu não sei, eu sou burro e é isso aí. Cara com Diu cortando o cabelo. E depois com ele recebendo a task mais aleatória de todas, que é fazer a amiga da irmã dele desistir de virar uma caçadora. E pra isso ele leva ela pra uma dungeon, pra que ela consiga ver como é perigoso lá. Só que entrando no portal, o que era pra ser tranquilo acaba virando um portal vermelho. E quando isso acontece, ninguém pode sair e nem entrar até derrotar o boss da dungeon. E também o nível de todos os inimigos sobe muito mais do que o normal. E
E também tem uma diferença temporal que lá dentro passa muito mais rápido que lá fora. Por isso, quando eles mal entram lá, os bichos já quase mandam a garota pro sono eterno mais cedo. Só que por sorte, o Jin-Woo tava lá. E a gente sabe que esse filho da puta não consegue perder uma única chance de dar aquela farmada de aura. Ah, também. Mas além desses Numa vai melhor. inimigos, o Jin-Woo ainda tem que suportar a porra de um caçador ranquear que decide que a melhor forma deles saírem de lá é dividindo o grupo em dois pra deixar os mais fracos pra trás. O que, sinceramente, não faz o menor sentido. Tipo, porque... literalmente pra deixar os pesos mortos ficar fora, pra não atrapalhar. mais que os caras sejam fracos, é sempre bom ter mais gente contigo. Não necessariamente, né? Se vejo muita gente para proteger os fracos, tu não consegue ter uma grande força ofensiva. Depende de como o time for estruturado, mas pode ser uma boa opção. Se for para sobreviver, jogar os fracos fora. Só que ele preferiu fazer a pior escolha de todas. E apesar do cara meter a maior... Claro que a maior burrice dele foi colocar o Sung de fora. Foi uma grande burrice, realmente. marra do mundo falando que quem fosse com ele garantia que ia ficar vivo. Quando a gente vê a situação dos dois grupos, meio que não é muito bem isso que acontece. Pois, né? Leque, tu tinha falado que a gente ia ficar de boa! A respiração dela parece no vídeo a cada duas frases. Rapaz, eu tenho muito de ver isso no meu pulmão, não tá normal não. Coisa boa demais. Onde que o Jin-Woo tá mesmo? Fala, mano. É isso aí, pai. Bora voltar pro pagodinho. Só que por azar, o caçador ranquear chega no pagodinho antes do Jin-Woo. E junto dele... Como é que esse tá fazendo morrer tanto, pô? Que é isso? E o animal ainda leva todos os inimigos e o boss da dungeon junto com ele. E inclusive nessa hora, o boss fala uma coisa que é bem suspeita sobre o Jin-Woo, que é que todos os monstros da dungeon têm uma voz na cabeça deles que fica o tempo todo mandando matar humanos. Só que com o Jin-Woo, essa voz simplesmente não fala nada. Por que será? Por que será? O que dá a entender que o Jin-Woo não é humano. E olha lá. Será que ele não é ou será que tem algo dentro dela que não é? Quem diria? Absoluto fudendo! E assim começa o mod pit dos soldados do Jin-Woo contra os elfos de gelo. E enquanto isso, ele tava lá enfrentando o boss, onde mais uma vez esse desgraçado do Jin-Woo tenta meter o louco pra cima da gente. Que isso? Que cara maneiro! Mesmo se o Igris e eu lutarmos juntos, não vai ser nada fácil. Depois de muito bate-boca... Ah, mas não foi fácil, pô. Se for falar que essa aí foi fácil, caralho. Não, eu concordo que a partir do Bero fica coisa muito fácil, realmente tem muita coisa tranquila. Mas, pô, essa aí deu trabalho. Pois é, pra surpresa... Teve 3 personagens que deram muito trabalho. Início, vou desconsiderar o início. Teve Igris, teve o Baran e teve esse elfo. Foi os 3 únicos que deram trabalho. Presa de 0 pessoas, o Jin-Woo vence a luta. E assim, quando ele tá saindo do portal, o caçador ranquear dá uma leve cobrada nele. Porque ele tava o tempo inteiro esperando que o caçador ranquear seria quem ia sair vivo de lá. O que talvez ele realmente conseguisse sair vivo de lá. Se o... Ah, não ia. Mas não ia mesmo, pô. Tu é maluco? Com aquela ordem de elfos que o Suga passou dificuldade pra derrotar uma pessoa sozinha, ranquear e ia sobreviver. O Jin-Woo não tivesse matado ele e ainda roubado a alma do cara pra fazer uma sombra. Mas tá certo mesmo. O Iron é foda demais. Segunda melhor sombra. Falo mesmo. O Igris é terceira. Quanto ao cara que queria vingar a morte do irmão, ele ia ficar lá Bero Supremacy, óbvio. esperando o Jin-Woo sair, mas a firma acabou ligando pro cara totalmente desesperada, e aí ele teve que sair pra resolver algumas merdas. E essa merda é que basicamente tinha aparecido um cara falando que tinha ficado preso no portal por 10 anos. E ali ele acaba anunciando que em breve iria acontecer uma catástrofe que nem se juntasse todos os caçadores do mundo, eles iriam conseguir parar isso. Mas o que importa aqui mesmo é que no meio dessa conversa toda, a gente descobre que esse maninho aqui é o pai do Jin-Woo. E quando o Dong-Su ouve isso, ele só vira pro cara e fala: Aê, paizão, teu filho tá morto! Vai tomar só uma. Caralho, viado, pode desacerto. Enquanto
Nem mostrou, igual no anime. Isso tudo rolava, vocês lembram daquela dungeon que o Jun desbloqueou e que foi lá que ele tomou um cacete só pro porteiro da dungeon? Então, agora ele achava que tava mais forte e ele Ah, teve esse cara aí também que deu dificuldade pro Sung, é verdade, esqueci. resolveu voltar pra lá de novo. Pois é lá que ele vai conseguir os ingredientes pra fazer o elixir da vida pra curar sua mãe. E tipo assim, dá pra dizer que deu bem certo, porque se antes ele tinha sofrido pra derrotar só o Pitbull dos demônios, agora ele conseguiu chegar no andar 75 de uma vez só. Só que com isso ele também consegue 2 ingredientes pra fazer o elixir. E assim só fica faltando um ingrediente pra ele poder curar sua mãe. Mas por enquanto ele sai da dungeon de novo, pra só voltar lá quando souber que tá totalmente preparado. Só que agora tem um ponto, porque fazer dungeons de rank baixo já não sobem quase nada de nível dele. Então ele decide que tá na hora dele refazer a avaliação de rank dele. Rank S? E lá ele pega rank S. E sim, o cara saiu do mais fraco dos ranks, que é o rank E, pro rank S em 2 meses. Isso. É o bichão mesmo, hein, doido? Quem diria? E com ele virando oficialmente o rank S, Esse editor aí tá de sacanagem. Como é que eu tô rindo tanto só das imagens que ela tá colocando? obviamente aparece alguns mestres de guildas tentando convencer ele a entrar na guilda deles. Mas o Jun só olha pra todo mundo e Mano, responde: foda-se. E aí, meu filho, o que você acha de entrar na minha guilda e ganhar 1 milhão por mês? Eu não gosto de Rapaz. milho. Opa, vamos entrar Ah, e tem um ponto. Faz sentido, pra pô. minha guilda aí? Ô, velho, nem vai dar. Eu já tenho um emprego. Ah, e qual que é o seu emprego? Pois é, mano, apesar do cara ter acabado de virar rank S, ele simplesmente decidiu trabalhar de minerador. E o motivo disso Ah, é bom, pô. Ganhar uns fundozinhos de dinheiro pra criar a própria guilda. É verdade, não contou isso ainda. Foi mal. é que é um dinheiro rápido que ele podia ganhar. Afinal, ele queria comprar itens melhores pra voltar pra dungeon. E também porque ele queria dar uma espiada no chefe que tinha naquela dungeon. Só que quando ele chega na porta pra dar uma olhada no chefe, uma caçadora rank S aparece perguntando o que ele tava fazendo. E nesse momento, isso aqui acontece. Escuta, espera. É aquela fungada. E o motivo dela ter dado uma fungada nele do nada é que essa mina sente o cheiro dos caçadores. E de acordo com ela, dá pra dizer que todos os caçadores são porcos imundos. Mas com o Jun, Claro, pô. Nós estamos na dungeon, matando um monte de bicho, deve cair sangue. Depois sangue deve ser difícil de tirar, pô. Deve ter uma propriedade bizarra que nem existe no mundo normal. Pô, deve ser mó complicado. como vocês mesmos viram, ela falou que ele cheira bem. Mas tipo assim, o moleque não cheira só bem, ele cheira tão bem que a mulher fez uma ligação pra alguém que tem os dados dos caçadores pra descobrir quem ele era. Ou seja, uma leve psicopatia aí envolvida. E aqui Leva? Rapaz, acho que não. Foi tranquilo, mas tu deixa, enfim. também a gente tem uma cena que foi até que bastante comentada Eu faço toda segunda. Como é que é psicopatia se eu faço? pela galera, que é com ela deitada na cama. Que tipo assim, quando a gente pega essa cena no manhwa, você fala, ah, beleza, é uma mulher deitada, normal. Mas quando a gente pega essa cena no anime, irmão, o que aconteceu contigo, mulher? Tu vai morrer de escoliose com 25 anos. O que porra é essa? Ah, tá normal, Tsuki. Pô, há pessoas que têm peito grande, e é isso. Tá tranquilo. Mas quando o Jun tava lá Oxi! Rapaz, eu tô toda vez assistindo vídeo no meu canal de shorts do Mine. Pô, mas aí. Rapaz. fazendo seu trampo de jogador de Minecraft profissional, ele acaba sendo chamado pra um Caralho, eu fiquei mais abismado com o shortzinho do Mine que ela colocou aqui do que com o vídeo todo. grupo de caçadores que ia fazer uma raid na dungeon. Só que o trabalho dele não seria matar os bichos, mas sim segurar a mala dos caras. Onde, mais Oxi. uma vez, o que era pra ser uma dungeon simples acaba com eles sendo atacados por um lembra aí. exército de orcs mais fortes do que o normais. E como eles estavam se ferrando, o Jun começa a ajudar eles escondidos, só enfraquecendo os bichos pra eles. E assim, depois de derrotar todos os orcs, eles decidem sair do portal. Só que como a história tem que seguir, e com isso eu quero dizer que o Jun tem que bater em algum bicho, os Óbvio, pô. orcs fizeram uma armadilha pra eles, impedindo que eles saíssem do portal. E assim, isso acontece. Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu vou morrer pra esse bicho feio. Você me chamou de quê? Eu sou autista, mas você quer me dar buceta? Bom, do nada, Isso. o líder dos orcs começou a falar pelo corpo desse orc. E o que ele diz é basicamente: Aí, mano, seguinte, vocês têm duas escolhas. Ou vocês Quando então puta desgraça, eu fiz uma versão de orca do rato lá do filme do esgoto, pô. Não, o rato do esgoto não, é o rato do
Ratatouille. os orcs pra me encontrar e eu matar vocês, ou eles vão matar vocês agora. E diante dessa difícil escolha entre morrer ou morrer, eles decidem Morrer que vão depois. morrer, mas um pouquinho mais tarde. E realmente, quando eles chegam lá, o chefe dos orcs fala que eles vão morrer pra fazer uma festa pra divertir os soldados dele. E olhando pelo lado dele, eu não consigo nem julgar por achar que não tinha risco nenhum em fazer isso. Afinal, a sala tá infestada de soldados e só tem tipo 6 deles. Só que é aquele negócio, né? Como é que a gente Com o Sung de perto, ninguém fica vai tranquilo. contar pra ele que ele deu o azar de fazer isso logo com o protagonista do anime, que agora é Rank S? Pois é, ele Complicado. começa a se cacetar com o bicho. E moleque, imagina a reação do grupo que tinha pedido só pro cara carregar a mochila deles, vendo ele fazer isso aqui com a porra do boss final. Agora deu cara aí mesmo, viu? E aqui a gente entra mais uma vez naquela Como? dúvida impossível de responder. Será que o Jun vai vencer ou vai perder? Vencer, pô. Com o Naruto, ninguém se pergunta isso. Diz-me uma vez que o Naruto perdeu. Não tem. Ah, mas o Naruto perdeu tal. Não perdeu. Ah, só quando é um protagonista que mostra claro que ele sempre vence e vai sempre vencer, é que ficam fazendo essas perguntas. Mas, quando é que foi uma luta com o Itadori e perdeu? Ah, teve um round que perdeu, mas depois logo em seguida já começou a ganhar. É sempre assim. É só com o G1 fazer esse tipo de piada, né? Ah, tô vendo, Tsuki, tô vendo isso daí, essa hipocrisia. Ah, no início, não, o anime é bom, mas vou ressaltar os defeitos dele, que a maioria dos animes também tem. Mas eu vou ressaltar os defeitos dele pra tu veja esse defeito. Quem diria, né? E com ele ganhando mais uma luta, mais uma vez ele transforma o inimigo dele em uma sombra pro exército dele. E com isso, consequentemente, ficando ainda mais roubado que antes. E depois disso, sem muito enrolar, ele já volta pra dungeon. Só que dessa vez ele não tava mais conseguindo avançar. E o motivo disso é que pra subir pros outros andares, o Jun precisa de uma permissão que normalmente são deixados pelos chefes que ele derrota. Só que dessa vez, mesmo ele derrotando os chefes, ele não tava achando essas permissões. Mas depois de derrotar 3 cavaleiros e... Oh, famosa! Incrível! O personagem aí que aparece muito no Ragnarok. fazer o quarto E sim, eu tenho que postar o manhwa do Ragnarok. Depois, no final do vídeo eu falo mais sobre isso. se render, ele descobre que na real esse quarto cavaleiro era a demônia filha de um clã que estava escondendo a permissão que ele precisava. E então ele faz um acordo bem simples com ela, onde ela mostra pra ele onde tá as permissões e ele não mata ela. E além disso, ele aproveita a oportunidade pra tentar descobrir mais sobre o sistema que transforma ele num jogador. Só que quando ele faz algumas perguntas específicas pra ela, a bicha simplesmente dá tela azul. The Bluetooth device is ready to pair. Não, mas e aí? Que nem eu tava falando pra tu, o final de Evangelion é que... Mas mesmo assim, ele descobre que antes de chegarem ali, todos os demônios estavam se preparando para uma guerra. E que o inimigo precisaria de todos os demônios para enfrentar ele. E só isso que a gente sabe por enquanto. Porque depois disso, alguém tropeça no cabo de força e desliga a mulher. Mas deixando isso de lado, obviamente com a ajuda da demônia, o Jin-1 volta a avançar. Até que inevitavelmente, ele chega no último andar. Onde o moleque simplesmente tem que enfrentar um demônio montado num dragão. E sim, finalmente algum bicho que dá algum pouquinho de trabalho pro Jin-1. Onde os... Pô, que isso? Como assim? O elfo deu mais trabalho, acho que o elfo deu mais trabalho do que esse, inclusive. dois colocam os seus exércitos pra lutar entre eles, enquanto o Jin-1 fica tentando derrubar ele do dragão, pra poder assim lutar contra ele de mano a mano. E mesmo assim, quando o demônio finalmente vai pro chão, a luta ainda é bem difícil. Só que ainda assim, o clichê continua, pois quando o Jin-1 parece que vai perder, isso aqui acontece. Ado, quem me vencer é viado! E assim o Jin-1 finalmente consegue o último item pra fazer o elixir de cura pra sua mãe, onde ele convenientemente também ganha a skill de trocar de lugar com alguma sombra dele. Então, pra chegar o mais rápido possível pra mãe dele, ele já testa essa nova habilidade trocando com uma sombra que ele tinha deixado pra fora da dungeon. E chegando no hospital, o homem já não perde tempo e dá a poção pra mãe dele. E é aqui que rolou provavelmente a maior treta envolvendo o Solo Leveling até... Eu vi, mó trouxa, pô. Eu concordo, tá diferente? Tá, mas é
daí, mano, adaptação é isso aí. Tem shows de adaptações e adaptações boas e adaptações mais. Essa aí é discutível se é boa ou se é má. Mas há uma que aí nesse anime, que acho que tu quer falar aqui é do pouco, que é essa assim, rapaz, dentro dos fãs de Solo Leveling, essa aí realmente deu uma treta grande. Mas acho que não furou tanto a bolha quanto essa daí. Porque essa aí é bem trouxa, bem qualquer coisa. A outra tem motivos, então não repercutiu tanto. Que é a treta, já vou adiantando mesmo, é aquela treta lá dos japoneses contra os coreanos, que os japoneses estavam fazendo um maior plano para acabar com todos os coreanos, sacrificá-los só para conseguir o ranking nacional. Mas depois não foi contado isso no anime, porque quem tá animando é japonês e não gostam de desfavorecer coreano, porque guerra cultural e é isso daí. Até agora. Porque veja bem, os fãs ficaram bravos porque o Jin-Woo chorou quando conseguiu curar a mãe dele. Como é que pode isso, cara? O cara vai ficar chorando agora? Macho de verdade não chora não. Ah, mas é que a mãe dele tá em coma há 5 anos. Foda-se! O homem não chora, porra! Mano, eu não tô zoando. Os caras ficaram putos porque o maior exemplo de Sigma deles chorou quando finalmente curou a mãe dele de um coma que durou 5 anos. É literalmente a definição dessa imagem aqui. Eu não leio o que tem nos balões. Eu só gosto quando ele soca os outros. E agora? Não tá errado. Para com a mãe dele finalmente curada. Pior que Solo Leveling no manhwa mesmo é muito gostoso de ler, porque a forma como o manhwa é feito é tão gostosa e geralmente não tem tanta palavra, porque na luta é muito mais porrada e tu só vai subindo, vai pegando o celular, vai fazendo assim. Pô, é delicioso. Muito bom, muito bom. A única coisa que o Jun-Woo queria era aproveitar o tempo com ela, mas sem tempo, irmão. Porque enquanto o Jun-Woo tava na dungeon, a cidade foi atacada por uma única formiga que deu trabalho para mais de 100 caçadores. E essa formiga, na verdade... caçadores? Mas também aí, pô, se for caçador igual o Sung lá no início, que era caçador ranquier, aí fica complicado, é a mesma coisa que nada. Na verdade, veio de uma ilha que a gente vê no primeiro episódio do anime. Ilha essa que a Associação de Caçadores já tinha feito 2 raids lá pra tentar derrotar ela. Mas não tiveram muito sucesso, mesmo com vários caçadores de rank S indo pra lá. Só que até agora tava de boa, porque a ilha era isolada e as formigas não tinham como sair de lá. Mas agora, meus amigos, as formigas simplesmente começaram a evoluir e agora podem voar. Então, o presidente não tem escolha se não fazer mais uma raid na ilha pra tentar acabar com as formigas de uma vez por todas. Vai todo mundo se fuder. E como o Jun é um caçador de rank S agora, ele foi chamado pra participar dessa raid. Só que a resposta do moleque pra isso é simplesmente... Ô, rapaziada, vai dar não. Minha mãe vai fazer lasanha hoje. E é isso. Que delícia. Isso aí, o Jun decide que não vai participar, porque depois de tanto tempo se fudendo, o moleque queria se dar um descanso uma única vez na vida e aproveitar o momento em família. Só que outro detalhe sobre a raid é que dessa vez até os caçadores de rank S do Japão iam participar. E por conta disso, o Jun tinha até a desculpa perfeita, porque já que vai tantos caçadores de rank S, eles não iam precisar da ajuda dele, né? Rank S em Solo Leveling não é respeitado não, irmão. Em Solo Leveling Ragnarok, aí realmente eles têm o respeito da desgraça. Pelo que eu sei, aí foi o spoiler que eu recebi. Socorro! Rapaz. Ô, vidinha de merda, hein? Bom, a real é que os caçadores até que estavam tancando bem as formigas evoluídas. A única coisa que eles não esperavam é que tinha uma evoluída da evolução. E depois que eles mataram a rainha delas, essa formiga voltou putaça, atropelando todos os caçadores rank S. Onde além dessa formiga ser muito mais forte que o resto, ela também aprende a falar no meio do massacre que ela tava fazendo com os caçadores. E a primeira coisa que ela fala pra eles é que já que eles mataram a rainha deles, ele vai ter que matar o rei dos humanos em troca disso. E adivinha quem foi considerado o rei dos humanos pra ela? Exatamente, amigos. A porra do protagonista. Mas tá errado. O Sung não é o mais forte. Não entendi essa não. O cara tem o poder de reviver os mortos e não vai ser considerado o rei dos humanos, porra. Aí também seria loucura. E assim ele já chega dando uma encarada na formiga pra mais uma vez dar aquela farmada de aura que ele gosta de fazer. Imagem boa. E com o tempo, a formiga que tava toda confiante começa a sentir ela, a água batendo no rabo. E como na trocação sincera ela não tava tancando, ela apela pra arma secreta que ainda ela não tinha usado. E com isso ela acaba envenenando o Jin-Woo. Só que aí eu tenho que dizer que a formiga não assistiu a primeira temporada do anime. Porque... Ué, óbvio que não, pô, nem tava viva na época. Se ela tivesse visto, ela sabe...
Que essa imagem aí é verídica. Essa imagem aqui é verídica. Ah, mas como é que é verídica? Se tu já viste o manhwa, tu sabes o que é que o Bero faz. Eu não vou falar nada. O Bero é um de meus personagens favoritos, por isso mesmo, porque ele tá pelo que ele tá fazendo aqui. Queria que o Ji-Woo tem uma bênção divina que sim. Do melhor dos personagens de Solo Leveling. Aí realmente é muito melhor do que o Sung, inclusive. Simplesmente torna ele imune a qualquer tipo de veneno. Então, a única reação do Ji-Woo pra isso é isso. Ah, mano, você me envenenou? Tá bom, então. Foda-se! E com isso, o Ji-Woo chega na famosa e famigerada segunda fase do chefe. É mó foda. Ou pelo menos era o que a formiga pensava, porque mal sabe ela que o verdadeiro chefe desse anime não são os monstros, mas sim a porra do Ji-Woo. Então no meio da luta ele desbloqueia mais uma habilidade roubada com o nome mais autoexplicativo possível: mutilação, onde ele retalha o inimigo com vários cortes rápidos. Então quando a gente pisca, a formiga que antes estava tendo essa transformação foda .mp4, tava desse jeito. Mas foi uma foda, não vem com essa não, pô. Foi o episódio quase inteiro. Não foi piscar assim também, não. O Tsuki tá considerando tudo também. Eu concordo mesmo, tem que fazer isso mesmo, porque pro vídeo ficar legal. Mas, pô, deixa o protagonista ter um pouco de protagonismo. E é assim que o Solo Leveling em pessoa vence mais uma luta, pra surpresa de 0 pessoas. Tirando a formiga, ela sim ficou bem surpresa realmente. Mas apesar de ter vencido a luta, ainda tem um problema, porque quando o Ji-Woo chegou lá, ele curou todo mundo com poções de cura que ele tinha. Mas a caçadora que deu uma fungada nele naquele episódio tava simplesmente com muito pouco HP pra se curar. E então, pra salvar ela, ele tem uma ideia de usar o mesmo elixir que ele usou com a mãe dele, pois ele prometia curar desperdício. E isso não teve no manhwa, inclusive. Faria sentido ter? Faria. Foi uma adaptação muito bacana aí, mas enfim. Essa causada por magia, mas... Agora que eu reparo aí, os japoneses nem foram citados já aqui. Mais uma vez, não funcionou. E aí, quando a gente pensava que a mulher ia de F, ele tem uma última ideia. Basicamente, ele sumona a alma de um dos caçadores Rank S que já tinha morrido pra formiga. Só que com um detalhe que esse caçador era um healer. E como ele era o de Rank S, a magia de cura dele era forte pra cacete. E aqui não tem segredo. Desse jeito ele... Curiosidade, o Bero herdou isso, já que não sei se notaste, quando ele mordeu a cabeça desse carinha aí, foi quando ele começou a falar. E aí ele conseguiu, sempre que ele morde alguma coisa, ele consegue pegar os poderes dele. Ele mordeu o cérebro desse carinha, não sei se lembras. Então ele pegou o conhecimento dele e a habilidade. Dos outros que ele matou antes, dos outros ranqueados, ele só pegou a habilidade. Então assim, ele tem o poder do gelo, ele tem o poder lá do carinha que era o cara que ia ser o próximo rank nacional, o japonês lá que o Bero matou. Ele ganhou o poder desse cara. Qual é o poder? Não sei, nunca saberemos. Se calhar é aquela segunda fase que ele usou, é o poder dele, mas não sei. Consegue curar a caçadora e mandar os outros caçadores voltarem pra casa enquanto ele termina de fazer a limpa na ilha. Onde aqui a gente acaba descobrindo que ele finalmente chegou porque deixou um escapar. E como se não bastasse o cara até acabar de derrotar sem muito esforço um bicho que tinha dado um pau em 5 caçadores Rank S juntos, ele ainda vai lá e transforma a porra da formiga em mais um dos seus soldados. E aí assim sim! ele Bero, tamo no time! Foda. parte pra limpar o resto da ilha. Até que... Aí, ó, olha a merda. Agora eu vou ter que comer lasanha requentada no micro-ondas. Opa, chefia. Oxe, caralho. Você disse lasanha? Pois é, a sombra da formiga fala. Ou seja... É o Marechal, não tem jeito. Agora o Ji-Woo não vai ser mais um esquizofrênico falando com 500 mil sombras no meio da luta. Mas é assim que basicamente a gente chega no fim da temporada, com o Ji-Woo virando um caçador extremamente famoso. Pois além de... O Ingrid fala, não fala, pô. Respeita o nosso Bero. ter vencido o monstro que vários Rank S juntos não conseguiram, toda aquela luta da ilha estava sendo transmitida ao vivo pro mundo inteiro ver. E com isso, todo mundo ficou sabendo o quão forte ele é. E ele ainda dá até uma palhinha no final de que ele vai abrir sua própria guilda de caçadores. E pra não foi spoiler ainda bem. Pensei que tinha sido spoiler do anime, mas não foi. Deixar o público ainda mais hypado para a próxima temporada, a última cena do anime é o Ji-Woo ficando preso no trânsito por causa de um portal que abre na estrada. E quando ele entra lá para resolver, o portal é um portal vermelho. Só que depois de novo. De cacetar todo mundo lá dentro, ele manda o papo. Senhoras e senhores... Pior que essa cena é muito foda no manhwa. Eu me caguei. Eu me caguei. E é assim que oficialmente eu termino a segunda temporada de Solo Leveling aqui no canal. Coitado do Gilman que não apareceu, é o boss dessa raid que ele vai virar sombra e nunca teve destaque, nem no manhwa, muito menos vai ter destaque no anime. Mas enfim,
Ótimo anime, eu gosto muito de Solo Leveling, muito bom. Se eu posso dar um pouco da minha opinião aqui, Solo Leveling não é nem de longe um anime ruim. Na verdade, ele é até que muito bom, caso você queira só sentar no sofá e desligar o cérebro. Porque no fim, o manhwa e o anime são basicamente a mesma coisa, é só... Não. O manhwa é muito superior. O manhwa é muito superior. Em qualidade de manhwa, pô, não tem nem como. Em questão de leitura, de satisfação de estar lendo algo e a suavização e o timing que as coisas acontecem é muito melhor do manhwa. Nem questão de ser animação, é que para a mídia em que ele é inserido, o manhwa, o Solo Leveling é muito bem feito. Eu vou referenciar aqui a pessoa porque ela merece, pelo amor de Deus. O Dobo, o desenhista do manhwa, infelizmente morreu antes de o anime conseguir existir. Ele desenhava muito bem, a forma que ele desenhava era absurda. Ele revolucionou o mundo dos manhwas com uma mídia completa. O cara era absurdo e infelizmente não conseguiu presenciar o que Solo Leveling aconteceu e virou para o mundo. Mas marcou-se muito o mundo. Muito obrigado por existires. Muito obrigado por ver o vídeo também. Para não acabar num climazinho triste, veja esta continuação aqui de Solo Leveling Ragnarok, exatamente, onde o Solo Leveling acabou. Este aqui é o filho do Sung. Não sei o que acontece, não sei o que vai acontecer, mas tu vais descobrir se vês este vídeo aqui, vai ver.